de um quarto acessível, lembrando o seguinte: carpete, lembra que a gente viu as condições de piso? A gente tem que juntar todas as informações agora. Desnível, carpete, altura da cama. Essa cama não pode estar encostada na parede lateral, óbvio, e eu dar a possibilidade da pessoa entrar só de um lado, né? Então eu tenho que ter 90 centímetros em ambos os lados. E o 90 não é da cama à parede, é da cama ao mobiliário que eu vou ter do lado. Como tem essa mesa e essa cadeira, eu vou ter que ter 90 centímetros de circulação aqui. Tá? Bibliotecas. Agora, pessoal, o que acontece? Eu estou selecionando para vocês alguns ambientes. A norma tem desde hospital, no final dela, alguns detalhes de locais de saúde, escolas, até penitenciária. Você já pensou em penitenciária acessível? Tem que ter. Né? Então, penitenciária também tem as regras para uma penitenciária acessível e tudo isso ainda está na norma, que é mais específico, por isso que eu não estou falando aqui para vocês, eu estou falando de uma forma mais geral. Tá? A biblioteca, ela fala em 5%, esse 5% está se repetindo bastante, vocês estão percebendo? 5% dos sanitários, bibliotecas, restaurantes, 5% das mesas. Tá? Por quê? Esse 5% ele está sendo condicionado em cima do número de pessoas com deficiência existentes no Brasil, aquele dado do IBGE que nós vimos, né? Então, leva em consideração aquele 14,5% de pessoas com deficiência, então chegamos aí aos 5% de reserva, tá? Biblioteca, pessoal, não tem muito, né, o que você prevê. Você tem que prever uma circulação aqui, né, para deficiente físico. Para deficiente auditivo e visual, eu tenho recursos da tecnologia assistiva, que o local vai ter que ter. Eu vou ter que ter, pelo menos, algumas publicações em braille, recursos audiovisuais, tá? Então, são possibilidades que eu dou para a pessoa estar se incluindo também. E hoje, além dessas bibliotecas, existem instituições e ONGs que prestam esse tipo de serviço gratuito para os associados, tá? Em São Paulo tem bastante. Então, eles entregam, por exemplo, a revista Veja, a Cláudia, semanalmente, para os deficientes visuais em forma de CD. Tá? Então eles ouvem. Tá? Em vez de precisar ler o braille, eles escutam. Então você tem várias formas de estar ajudando com a tecnologia assistiva. Certo? Então acho que isso é mais importante nesses locais aqui. Computadores, né? Então aqui a gente vai ter esses acessos através dessa forma. Espaço físico, eu vou respeitar a distância entre essas prateleiras, que vai ser de no mínimo 90 centímetros. Sempre. Tá? Olha lá, restaurante, a mesma coisa, né? Distância entre as mesas, muitas vezes essas mesas estão sempre apertadas. A mesa, eu sempre faço uma avaliação de 5% ali das mesas, tem que ter o quê? 73 inferior livre e 50 de profundidade. Tá? Eu preciso conseguir me encaixar, o cadeirante precisa conseguir ter um encaixe aqui, como vocês estão vendo no desenho da mesa. Eu preciso conseguir circular aqui entre as mesas e eu preciso ter um sanitário acessível. Além disso, alguém já viu cardápio braille em restaurante? É obrigatório. Pelo menos um cardápio em braille em todos os restaurantes. A norma coloca aqui, não é sugerido, não é uma sugestão, é ao menos um cardápio em braille, tá, em cada restaurante. Eu conheço o McDonald's, tem. Certo? Então o cardápio braille também é uma obrigatoriedade, certo? Deficiente visual. Outros mobiliários internos. Então eu tenho uma estação de trabalho, que se a gente pega aquelas medidas que eu falei para vocês e entendem, a gente já consegue montar uma estação de trabalho, muitas vezes sem até consultar a norma. Eu preciso ter a medida inferior livre de 73, 50 de profundidade, rotação, tá? Aí eu consigo montar uma estação de trabalho. E cozinha e copa, por que que tá aqui na norma, né? Para que eu vou precisar? Isso é só para dentro da minha casa. Pro refeitório, lembra que eu falei para vocês? Um refeitório de uma empresa, de um edifício público. Eu preciso ter essa área aqui embaixo da pia. A pessoa tem direito de lavar seu prato, sua louça. Então eu tenho que ter um espaço mínimo de 80 centímetros de encaixe e a altura máxima da pia de 85 centímetros. Certo? Muitos detalhes, né, pessoal? Vocês já estão me olhando com uma cara de me matar, né? De desespero. Não, mas deu pra... Vocês viram como é mais fácil agora entender essas medidas? Depois a gente vai ter que consultar a norma. E o checklist é super importante. No final do livro que vocês vão receber, tem um roteiro básico de vistoria. É um checklist.
tá? Porque a gente sempre esquece de uma medida ou outra, então dá para formar ele como se fosse um checklist e consultando na hora, tá? O próprio software de vistoria também ajuda, tem todos esses detalhes aí, essas informações. Bilheteria. A bilheteria, não precisa daquele balcão de atendimento de 90 centímetros. Como é um atendimento rápido, né, uma troca de papel, eu posso fazer essa aproximação lateral, 1,5 m de altura. Então pode ter até 1,5 m de altura, não precisa ter profundidade, como está ali no fundo, né? Mesmo assim ele é mais baixo que os outros, né? Então eu tenho aqui o CIA informando que é a bilheteria acessível, preferencial, mais baixa com 1,5 m de altura. Certo? Uma informação para vocês, o banheiro acessível, ele é exclusivo? Não, ele é preferencial. Então muitas vezes a gente vê uma fila enorme no sanitário feminino, e aí a gente vai entrando, a pessoa, você pode arranjar uma briga, mas na verdade ele não é exclusivo, pessoal. Se não tem ninguém na fila, eu posso utilizar, é uma utilização rápida. Diferente da vaga de estacionamento, que não tem como eu prever se é preferencial ou não tem ninguém esperando. A vaga de estacionamento sim é exclusiva. No caso desses mobiliários, é preferencial. Tá? Então, por isso que é legal que ser universal, porque muitas vezes eu prefiro usar o sanitário acessível. Né? Se eu estou segurando a coisa, se eu vou ocupar um espaço, é mais alto, eu prefiro. Então, eu vou no acessível se não tem ninguém. Tá? Então, aí é preferencial e não exclusivo.